Ao longo dos últimos meses, nós temos testemunhado a execução de manifestantes que vão às ruas no Irã para pedir por liberdade. Um país que até 1979 era um país livre, onde as mulheres podiam estudar, as mulheres podiam trabalhar, as pessoas podiam viver livremente, a imprensa era livre, até que um golpe dado por um grupo terrorista sequestrou esse país. De lá para cá, nós testemunhamos um escalar do autoritarismo sanguinário, de forma que o Irã hoje se tornou o laboratório para o mundo do que acontece com uma nação quando ela é sequestrada por um grupo terrorista. Desde então, várias tentativas da população de libertar essa nação não tiveram sucesso. Centenas de milhares de pessoas executadas desde 1979 e mês passado os números variam muito, entre de 10 a 40 mil pessoas executadas nas ruas. O exército do Ayatollah Khamenei entrando em hospitais para terminar de executar pessoas que haviam sido alvejadas nas ruas. Quando se acha que não teria mais salvação, uma nação que financia os terroristas, Evair, isso é que é a parte mais preocupante. Ela não só é uma nação que foi sequestrada por um grupo terrorista fundamentalista islâmico, mas ela é a nação que mais financia os grupos terroristas pelo mundo afora. Toda a investigação feita por qualquer serviço de inteligência, Mossad, qualquer um, e você vai fazer o follow the money, Hezbollah, Jihad Islâmica, Al-Qaeda, todas essas Houthis, todos têm dinheiro do Irã financiando grupos terroristas. Bom, e aí chama a nossa atenção, presidente, o fato de o vice-presidente do Brasil ter ido até essa nação. Nós temos recebido navios do Irã sendo permitidos que lhe atracassem nos portos brasileiros. Isso tudo vai nos envergonhando, ver a defesa do governo brasileiro, um governo, não é um governo, é um regime, que executa mulheres. Eu estava lendo algumas notícias, presidente, hoje. Mulheres manifestantes que eram presas. Eu quero que isso aqui fique registrado nessa comissão. As mulheres que foram para as ruas para lutar por liberdade, para poder estudar, para poder caminhar nas ruas, para poder mostrar os seus rostos, para poder trabalhar, para poder serem consideradas pessoas. Essas mulheres que eram presas e eram virgens, e aqui eu quero que os senhores me escutem, tá? Elas eram estupradas na cadeia, menores, elas eram estupradas na cadeia para que elas pudessem ser executadas. Porque de acordo com o regime islâmico, você não pode executar uma mulher virgem. Então, para seguir o regime do Messias deles, eles estupravam essas mulheres virgens para poder executá-las. Porque assim eles estariam seguindo os mandamentos do seu líder religioso, Mohammed. Olha o absurdo que é isso. E aí nos choca o fato de que a esquerda brasileira defende essas pessoas. Eu nunca vi nenhum caso mais grave de dissonância cognitiva ou duplo pensar de George Orwell como uma pessoa se dizer de esquerda e apoiar o regime do Irã. Isso é uma doença, presidente. Pessoas assim têm que ser internadas em manicômios, se houvessem manicômios no Brasil, porque eles fizeram questão de acabar com isso. Então nós temos um caso que eu quero ler, isso tem que ficar registrado. Eu gostaria de ler para os senhores aqui um trecho de uma fala desse senhor que foi executado pelos Estados Unidos durante um discurso dele. Vou achar aqui, peraí. Durante um discurso dele, ele fez uma fala que eu queria muito que a esquerda estivesse aqui hoje para explicar, tá aqui, ó, para explicar como que eles defendem essas pessoas. Esse aqui é um discurso do Ayatollah Ali Khamenei sobre as mulheres. Allah criou mais uma espécie de animal, e essa foi a mulher. Elas são só como vacas e ovelhas, elas são animais. Allah as criou somente para o uso pelos homens, mas Allah a criou com a forma humana para não assustar os homens. Fora isso, elas são só como vacas e ovelhas, cavalos, camelos e mulas. A esquerda brasileira defende esse homem. A esquerda brasileira está revoltada porque esse homem foi executado. Tem coisa mais absurda e abjeta do que uma pessoa defender um ser humano desse? Eu digo para vocês, se o Hitler tivesse vivo, ele estaria marcando sessões para ter aula com esse cidadão aqui. Foi executado pelo governo dos Estados Unidos, e aí nós vemos o nosso governo sair em defesa do Irã. Presidente, o senhor sabe, uma pessoa muito bem informada, que agora nós estamos descobrindo células terroristas no Brasil,
Quem financia essas células terroristas? Nós sabemos que no mundo afora é o governo do Irã que financia Hezbollah. E descobrimos células do Hezbollah no Brasil. Inclusive organizando atentados terroristas. Então me preocupa muito nós termos no Brasil uma parcela de pessoas ideologicamente sequestradas, avatares, que defendem essa nação. Nós tínhamos que estar hoje, presidente, declarando uma espécie de um feriado nacional, porque milhões de mulheres agora podem voltar a sonhar com liberdade. 88 milhões de pessoas podem voltar a sonhar com liberdade, mas não. O que nós temos é o nosso governo emitindo vergonhosas notas oficiais através do Itamaraty, dizendo que estão preocupados. Porque não se pode atacar um regime chamando de presidente. Então, para encerrar, presidente, eu acho que esse requerimento de repúdio é até muito superficial do que realmente deveria ser feito em relação a pessoas que defendem esse tipo de regime. Mas, em contrapartida, quer queira ou quer não, hoje nós temos um líder internacional que está disposto a lutar contra o mal. E aí os demônios saem dos armários nesse momento. Nós vimos aí a libertação da Venezuela, Cuba, que está prestes a cair num regime que mantém aquelas pessoas prisioneiras há décadas, o Irã, que também agora, se Deus quiser, com a ajuda dos Estados Unidos, vai cair. E eu espero que um dia o Brasil possa regredir ao ponto de voltar a ser uma democracia para que nós não tenhamos que enfrentar essa terrível presente que é o Estado totalitário liderado por fundamentalistas. Eu digo mais, fundamentalista não é só religioso não, tá? Qualquer ideologia que se transforma num culto, como é o progressismo, a esquerda brasileira, que é uma ideologia que ela se transforma numa espécie de culto, também essas pessoas que as defendem se tornam fundamentalistas. Obrigado, presidente. Tempo de liderança da minoria, deputado Gustavo Gaia. Obrigado, presidente. Eu estou aqui chocado com os discursos que nós acabamos de ouvir. Eu não sei se nós estamos no plenário, na Câmara dos Deputados Federais do Brasil, ou se nós estamos numa espécie de stand-up comedy. Eu passei aqui os últimos 10 minutos escutando pessoas da esquerda dizendo que querem investigação do Banco Master, porque parece que saiu na imprensa que o Nicolas Ferreira viajou em um avião onde os sócios que são dono do avião, um deles é o Vorcaro, lá em 2022, antes do escândalo ter explodido. Isso é brincadeira. Eu queria perguntar para o pessoal aí da esquerda, levanta a mão quem assinou a CPMI do Banco Master. Levanta a mão quem assinou a CPMI do Banco Master. Não, não, não. Não é a CPMI que vocês estão fingindo que estão procurando, não. Que não estão nem coletando assinatura. Nem sequer coletar essa. Então faz o seguinte, um desafio agora. Me pega o QR Code nesse momento que nós vamos assinar. Pessoal da direita, quem topa assinar essa CPMI, levanta a mão aí. Quem topa assinar? Pega aí, vamos fazer um desafio agora. Me pega o QR Code. Deputada, passa o QR Code para mim, por favor. Baixa o nível, hein? Porque nós estamos com 281 assinaturas numa CPMI protocolada e não tem nenhum do PT. Nenhum de vocês assinaram a CPMI que está lá no Senado prestes a ser implementada. Me passa o QR Code que eu quero assinar, porque eu quero saber como que o Rui Costa está envolvido no início do Banco Máximo, que depois virou Banco Master. Eu quero saber por que o Lewandowski, ministro da Justiça do seu governo, recebia dinheiro do Vorcaro, mesmo estando como ministro da Justiça. Eu acho que isso precisa ser respondido. Eu quero saber por que o Guido Mantega recebeu R$1 milhão. Por que o Jacques Wagner recebeu também. Eu quero saber por que várias pessoas, como a esposa do Alexandre de Moraes, fez um contrato de R$129 mil. Então me passa o QR Code aí, me passa o link, que se vocês estiverem dispostos mesmo, hoje a gente consegue as assinaturas. Esse teatro não cola mais, não cola, e digo mais, eu quero muito saber por que um jatinho com advogado do Banco Master estava com o Barroso. Aliás, estava com o Dias Toffoli, e assim que o avião pousa, de repente toda a investigação é blindada. Faça-me o favor, gente. Vocês estão subestimando a inteligência do povo brasileiro. Chega a ser vergonhoso. Talvez os eleitores de vocês tenham que ir baixo bastante para acreditar nessa lorota, mas o Brasil acordou. Agora vocês querem pegar o nome de um deputado, e aí que está a raiva dos senhores e das senhoras.
Um deputado que sozinho, com um vídeo, falando a verdade, derruba o governo do crime organizado. Com um vídeo, ele mostra para o povo brasileiro que o seu presidente quis aumentar o imposto de 1.200 produtos eletrônicos. Com um vídeo, ele mostrou para o povo brasileiro que o seu presidente queria monitorar o PIX de toda a população desse país, para depois, se vocês sabem, taxar. Então, vocês estão se agarrando a um argumento tão infantil, tão ignóbil, de tentar sujar o nome de uma pessoa que todos nós sabemos ter uma reputação imaculada. Enquanto isso, volto a perguntar, vocês gostariam de investigar por que essas pessoas foram nesses eventos financiados pelo Vorcaro? Porque eu acho importante saber por que os nossos ministros da Justiça iam em eventos financiados pelo banco corrupto. Por que o Lula agora quer entregar a cabeça do Dias Toffoli? Dias Toffoli era advogado do PT, gente. Dias Toffoli foi colocado no STF pelo presidente de vocês. E é esta mesma pessoa, Dias Toffoli, que não quer de jeito nenhum que o sigilo daquela Marte seja quebrado. Aí de repente vem Gilmar Mendes, tira um processo de 2023 arquivado, criando uma aberração jurídica que nunca se viu no Brasil, para proteger o seu colega Dias Toffoli. Eu pergunto de novo, quem foi que indicou Dias Toffoli? Os senhores sabem? Quem colocou Dias Toffoli no STF? Pois essa mesma pessoa quer colocar mais um tal de Messias, que bloqueou as investigações do roubo do INSS. O Brasil, com o governo do PT, virou um cabaré. Talvez vocês gostem de cabaré, mas a população está de saco cheio. Então não usem mais qualquer desculpazinha para tentar macular o nome de um cara que sozinho, e eu digo, o governo dos senhores e das senhoras é tão fraco, que um jovem de 29 anos, com um celular falando a verdade, derruba o Lula. Por isso vocês estão tão desesperados. Eu entendo o desespero, mas tenha um pouco de respeito com a inteligência do povo brasileiro. Não se agarrem a qualquer coisa que qualquer criança perceberia que é uma narrativa infantil. Porque se os senhores realmente estão dispostos a investigar, e eu topo, vamos assinar. O jatinho, que tinha vários sócios proprietários, entre um deles era o Vorcaro, por que não querem investigar o ministro do STF? Por que não querem investigar Rui Costa, Jacques Wagner? Estes sim recebiam dinheiro do Vorcaro. Então o teatro durou, mas acabou. O teatro foi bonitinho, dá para fazer um recorte de jogar nas redes sociais dos senhores e das senhoras, que, diga-se de passagem, é péssimo, não tem engajamento, porque ninguém aguenta, não é o algoritmo não, tá? É a cara e a voz. Então fizeram um teatro, fizeram um corte, mas a verdade, o Brasil está percebendo o que está acontecendo. O Brasil está percebendo um desespero no nível jamais visto, uma blindagem do crime organizado, que ninguém jamais, nem o mais pessimista, sonhava que um dia seria alcançado. Nunca se viu esse nível de blindagem que o pessoal da esquerda está fazendo para proteger o crime organizado. Agora é o seguinte, a CPI do crime organizado, Jordi, não pode investigar o crime organizado não. Porque se for investigar o crime organizado, vai estar lá o dedo do PT, do Lula, Rui Costa, Jacques Wagner, Dias Toffoli. Aí pega mal, ano eleitoral, tem que proteger. Vamos cortar a cabeça do Dias Toffoli, que, diga-se de passagem, né, mostra bastante a lealdade dos senhores. Só porque um dos colegas criminosos é pego da boca na botija, vai entregar ele? Não solta a mão de ninguém, gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Segura a mão do Dias Toffoli até o final. Não abandone o soldado. E para completar, o minuto final. O sigilo do Lulinha vai vir a público. O Brasil vai saber o tanto que o filho do seu presidente roubou dos velhinhos. Não adianta. Isso vai acontecer. O Alcolumbre só não barrou essa quebra de sigilo porque o Mendonça já tinha liberado. Vai chegar a público e não há o que os senhores e senhoras possam fazer para impedir. O Brasil vai saber em questão de dias que o filho do presidente de vocês, o descondenado, roubou dos velhinhos do INSS. Aí, meu irmão, não tem agência de publicidade, não tem influencer pago, não tem Globo financiada que vai ser capaz de retirar o que sobrou desse partido do lixo. Então pensem, lavem as bocas antes de falar do Nicolas Ferreira, porque todo mundo sabe, gente. Foi vergonhoso esse teatrinho que os senhores e as senhoras tentaram colocar aqui hoje. Um abraço. Presidente,
Presidente, um minuto, presidente. Presidente, um minuto. Um minuto, só um minutinho, por favor.